brinca, sorri, toma café. Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus justamente pela vida daquele que foi o grande presente que Deus deu para mim, de 17 anos para cá. É o meu professor de pregação, e eu quero que Deus me dê a oportunidade de estar aqui no dia vendo pregar, que é o Santiago. Você nunca deixou de ser inspiração para mim. É o meu melhor amigo. Quando muitos me abandonaram, eu liguei para você, você esteve comigo, e hoje eu creio piamente que Deus é na sua vida, e torça pelo seu aluno. Não é de se esperar alguma coisa a mais, pelo qual toda a presidência da nossa igreja admira e é o professor hoje dos pregadores do Ministério Fama. Eu quero ainda louvar a Deus pela vinda do meu amigo, meu parceiro, pastor Jefferson, da sua esposa. Deus abençoe. Sexta-feira nós vamos estar numa vigília fantástica, lá na igreja do Ministério Fama, pastor Jefferson Garcia pregando, Eliane Fernandes louvando, e o mais importante, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queridos, João capítulo 3, versículo de número 16, diz assim, eu penso que é um texto que todos nós temos decorado, todos nós. Mas João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim comigo, o amor de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque se nós fazermos uma análise dessa expressão amor, nós vamos perceber que ao longo do tempo muitos tentaram definir qual é o verdadeiro conceito e o verdadeiro significado da expressão amor. Alguns, igual Platão, disse que amor era desejo, e quando interrogaram para Platão o que desejo era, Platão dizia que desejo é a falta. Portanto, eu amo aquilo que eu não tenho, porque na perspectiva de Platão, depois que eu tenho, eu já não amo mais. Trocando por miúdos, isso é paixão. Numa certa feita, um certo companheiro de filosofia disse para ele que discordava desse amor platônico, porque dizia que amor é completude. Porque como é que um pai que tem o seu filho, de um marido que tem a sua esposa, não pode amar? Pelo contrário, deve se amar. Para Sócrates, amor é aquilo que me completa. Na perspectiva de Sócrates, eu devo louvar a Deus, não é pela igreja que eu queria congregar, mas é pela igreja que Deus permitiu congregar. Não é pelo pastor que eu queria ter como líder, mas simplesmente é pelo pastor que Deus permitiu liderar sobre a minha vida. Isso seria amor. Só que tudo ao longo da história foi se formando, até simplesmente a Deus, até o dia em que Deus resolveu escrever a história da mudança da civilização humana, no dia que Deus alargou o seu trono, veio na terra e começou a salvar a história da humanidade. A vinda de Jesus à terra é uma explicação que por muitas das vezes nós não achamos lógica. O cristianismo é a única religião do mundo que conta a história do Deus que largou o seu trono e caminhou com os homens. E para isso, eu preciso que você não se esqueça de que o cristianismo tem atividades e tem marcas singulares, e o mais importante e impressionante de tudo é que Jesus veio à terra, caminhou com os homens, salvou a humanidade, e é sobre esse ministério de Jesus que eu quero lhes falar nessa noite. Quem foi ele? Quais eram seus atributos? O que ele gostava? Qual era o seu prazer? O que o fez chorar? O que simplesmente fazia com que o seu coração se aquecesse? Logo, eu e você não podemos nos esquecermos que Jeremias foi um profeta de Deus, que Elias foi um profeta de Deus, que Paulo foi um profeta de Deus. Mas Jeremias
nem Elias e nem Paulo simplesmente teve e tem o poder de mudar a história de ninguém. Quem muda a história do homem é Jesus de Nazaré da Galileia. E é sobre ele que eu quero falar. Muitas coisas nos impressionam. Talvez a primeira delas seja o fato de que ele poderia ter vindo à terra e vindo à terra. Ele poderia ter 30 anos de idade, ter cumprido o seu ministério por 3 anos e ter voltado aos céus. Mas o que mais me impressiona era o que impressionava Paulo. A maior humilhação de Jesus não foi ter ido à cruz. A maior humilhação de Jesus não foi ter caminhado, forçado-se a ir ao Gólgota. Mas a maior humilhação de Jesus foi ter se tornado homem. Jesus, ele é aquele mesmo de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Ele é aquele mesmo que, segundo o apóstolo João, disse que ele viu 24 tronos pequenos. E sobre esses tronos menores, existia um trono que era maior do que tudo e do que todos. E ele disse que viu 4 seres viventes e 24 anciãos assentados sobre esses tronos menores. E disse que esses 24 anciãos retiravam a sua coroa de ouro, depositava aos pés do Cordeiro, e as miríades celestiais cantavam dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, vírgula, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Os anjos enaltecem a presença do Cordeiro de Deus, e o que me chama a atenção é que eles explicam o porquê o Cordeiro é reverenciado, pois ele comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. E nós não podemos nos esquecermos que nessa noite nós não estamos aqui para fazer marketing do nosso ministério. Nós não estamos aqui simplesmente para aparecermos uns para os outros, mas nós estamos aqui para abrirmos o nosso coração e dizer: toda honra, toda glória seja dado ao Cordeiro de Deus, que desviou a minha rota que ia direto para o inferno, e a partir de agora, quem crê e foi redimido pelo seu sangue, vai poder ir para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Quem foi ele? Ele começa simplesmente mostrando a primeira marca. A primeira marca é a marca da humildade. Irmãos, Jesus foi tão humilde, mas tão humilde, que ele simplesmente permitiu à criatura o ensiná-lo a comer. Não sei se você está conseguindo pegar o que eu estou querendo te falar. Ele permitiu à criatura o ensiná-lo a andar. Ele permitiu à criatura o ensiná-lo a falar. Deus sabe falar, Deus sabe andar, Deus sabe se alimentar, Deus sabe de tudo, mas ele permitiu à criatura o ensiná-lo. E é por isso que Paulo diz em Filipenses 2, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante à forma dos homens, e foi obediente até a Deus, até a morte da cruz. Ele vai começar e ele nasce como uma criança normal, se torna um adolescente normal, e quando ele entra dentro de uma sinagoga, quando ele completa os seus exatos 30 anos de idade, ele lê o profeta Isaías, e ele roga para si o título de Messias. E ele começa a dizer dentro de uma sinagoga: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu para evangelizar aos pobres. Escute só, ele nunca foi numa cadeia da época. Ele simplesmente nunca foi no sistema penitenciário. De que prisão ele estava falando? De que pobre ele estava falando? Quem eram esses miseráveis que ele ia salvar? Escute bem o que eu vou lhe dizer. Dali em diante, ele começou a percorrer todas as cidades circunvizinhas. Ele conversava com quem a religião desprezava. Ele colocava de pé quem estava caído. Ele curava paralíticos. Ele dava vista aos cegos. Ele fornecia fé aos desesperançados, e o mais impressionante de tudo, ele estava salvando aqueles que se haviam perdido. Ele vai começar o seu ministério, e eu quero separar alguns momentos, dentre os quais me chama a atenção.
Ele era homem, ele se alimentava, ele dormia, ele sentia sede, ele sentia cansaço, mas também, ao mesmo passo que ele era homem, ele é 100% Deus. Imagine só, você andar com ele. Imagine só se você é um daqueles 12 apóstolos. Ele olha para você e diz assim, por 2 vezes ele fez isso. Ele olha para você e te passa uma ordem: entra para dentro do barco. E entrando para dentro do barco, você entra, cumpre a vontade dele. O problema é que quando dá lá pela madrugada, lá pelas tantas da noite, os apóstolos vão começar a perceber que o mar está revolto, que o vento está furioso, e eles começam a se desesperar. Pedro olha para Tiago, Tiago olha para Tomé, Tomé olha para João, e eles começam a entrar em sinal de desespero. E ali eles começam a fazer uma pergunta que, se fosse eu, ou fosse o Carlos, ou fosse a Andriela, talvez fazia. E a pergunta é: não importa para ele que nós estamos a perecer? Sabe o que acontece? Eles vão procurar o Mestre Jesus. Sabe o que ele está fazendo? Dormindo. E isso simplesmente choca os apóstolos. Porém, a Bíblia diz que eles vão a Jesus e faz uma pergunta. E a pergunta é: Mestre, não te importa com que nós pereçamos? E ele se levanta. Ele não se levanta desesperado, ele não se levanta agoniado, ele não se levanta inseguro. Ele apenas se levanta, vai para a ponta do barco, estende a sua mão direita e estende a sua mão esquerda. E ali nós temos uma perspectiva no texto que eu só vejo ali. Ele já tinha conversado com demônios, ele já tinha conversado com líderes de sinagoga, ele já tinha conversado com autoridades, ele já tinha conversado com os apóstolos. Só que a primeira vez no texto que ele vai conversar com os elementos da natureza. Ele olha para o vento e ele olha para o mar, e ele simplesmente dá uma ordem. O verbo está no imperativo e a ordem é: vento, mar, aquieta-te. Os apóstolos vão fazer a pergunta que, se fosse eu, fazia: quem é esse que até o vento e o mar estão se curvando por poder da sua voz? Eu não preciso jogar confete em ninguém, mas eu quero falar para alguém aqui nessa noite: vai chegar o momento que Deus vai erguer a mão direita e a mão esquerda, e Ele não vai dar ordem, não é para os demônios, Ele vai dar ordem para o teu problema. E no dia que isso chegar, você vai perceber que os melhores dias do seu passado serão medidas mínimas na hora e no exato momento que Jesus estender a mão para o seu problema. Quantos aqui acreditam no poder das mãos de Jesus? Sabe o que ele vai fazer? Uma certa feita ele desce do monte. Vem comigo da história. Sabe o que ele está vendo? Ele está vendo seus pregadores. E os pregadores estão desesperados. Desesperados. E simplesmente o pai de um menino endemoniado encontra e fala assim: Senhor, meu filho está miseravelmente endemoniado. A expressão da gramática do original mostra ninho de demônios. E onde tem ninho, tem reprodução. Senhor, meu filho está miseravelmente endemoniado, e eu apresentei aos teus discípulos, e eles não puderam expulsar. Ali representa a igreja que não resolve problemas. Ali representa simplesmente a capacidade que nós temos de termos unção de Deus e não temos. A Bíblia diz que Jesus fica grilado, nervoso, irado. Ele grita com os apóstolos, porque remete o texto original. E simplesmente ele pergunta: ó geração incrédula, até quando vocês estarão comigo e eu com vocês? O que me chama a atenção é que uma certa feita um líder de uma sinagoga chega-se perante ele e fala assim: Senhor,
A minha filha está morta. O interessante é que Jesus se dirige para ir até ela. E quando Jesus vai até ela, a Bíblia Sagrada diz que enquanto está no caminho, um dos servos do líder da sinagoga era um líder religioso. A sinagoga foi criada simplesmente com a evacuação do templo de Jerusalém, com a destruição. A sinagoga deveria ser um recinto onde Deus deveria estar. Mas mesmo sendo líder de sinagoga, ele vai atrás de Jesus. Sabe por quê? Qual é o privilégio de estar dentro de uma igreja, de estar dentro de um recinto religioso, se Jesus não tiver? Irmãos, o que faz, o que fez e o que está fazendo a vigília ser o que é, não é a presença do Maia e de ninguém. A diferença nessa vigília é a presença de Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Vão chegar diante dele e vão falar: ei, Jairo, não incomodes mais o mestre, pois ela morreu. Jesus se dirige a Jairo e diz: olha, tudo é possível ao que crê, creia somente. Quando Jesus chega lá, a Bíblia Sagrada diz que simplesmente, irmãos, Jesus olha para Jairo, e o texto vai dizer que Jesus diz para Jairo: Jairo, a menina não está morta, a menina está apenas dormindo. Quando eles vão chegar no local, o interessante é que o texto mostra uma revelação muito clara. Quando Jesus pede para Jairo crer, acreditar, colocar sua fé nele, porque segundo Jesus, a menina não está morta, para ele a menina estava apenas dormindo. Jesus estava mostrando para Jairo que a mesma facilidade que Jairo tinha para acordar a sua filha pela manhã, é a mesma facilidade que Jesus tem para acordar alguém da morte. Jesus a ressuscita e Jesus começa a fazer milagres. E é daí para frente que Jesus vai começar a passar o próximo projeto dele para os apóstolos. E o projeto dele é: eu vou à cruz. E o que eu vou lhe contar daqui para frente, talvez você nunca viu o pregador lhe contar. E é por isso que eu vou precisar que você crave a sua atenção. Porque o que eu vou lhe contar vai começar numa quinta-feira pela madrugada. Simplesmente Jesus convoca os seus apóstolos e se dirige rumo ao jardim do Getsemane. E a Bíblia Sagrada diz que ele convoca dos 12, ele deixa 9, dos 9 ele recruta 3. E quando Jesus recruta esses 3 apóstolos, eles pedem para orar. Jesus ordena para que eles orassem. Há quem diga que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. A oração ainda tem poder de mudar a história da vida de qualquer um. E eu quero falar algo aqui para alguém com toda a convicção na alma da palavra que eu estou pregando. A distância hoje de você e Deus é a distância do seu joelho ao chão. Se você se prontificar a orar e a clamar a Deus, você vai perceber que os seus olhos verão que esses problemas vão se curvar perante o poder do Deus que é todo poderoso. E a Bíblia Sagrada diz que é nesse contexto que se aproximam dos apóstolos, beija o rosto de Jesus. E quando nós observamos a atitude de Jesus, Jesus simplesmente não empurra, Jesus simplesmente não maltrata, Jesus não desassola, Jesus apenas olha para Judas e diz: Judas, com um beijo você me traiu. Vão pegar Jesus de Nazaré e vão levar para as imediações do pretório romano. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Se tem uma coisa que a guarda pretoriana era mestre, era na arte de tortura e de morte. Vão pegar a Jesus e vão colocar justamente nesse local, e vão começar a socar o seu rosto, e vão começar a blasfemar dele, dizendo: tu não é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Vão começar a pegar uma planta e vão começar a retirar os espinhos. Vão fincar os espinhos na testa de Jesus. A infecção vai proporcionar uma febre, e ele simplesmente começa com seu corpo queimando. O que nem eles estavam sabendo, nem os soldados da guarda pretoriana, é que lá no jardim do Getsemane, ele orou. E quando ele ora pedindo para Deus: Pai, se
for possível, você já analisou essa oração? Se for possível, olha só o que Jesus está propondo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, que seja feita a tua vontade. Sabe o que vai acabar acontecendo? Simplesmente, ele não para, ele avança. Vão começar a bater no seu rosto e vão trazer o que, na minha opinião, como historiador, é um dos métodos de tortura mais cruel que os romanos criaram. Um chicote. Na ponta desse chicote, forma de anzol, em forma de osso. E começou a cravar nas costas de Jesus. Sabe como é que a medicina chama o fato da pessoa suar até jogar sangue pelos orifícios capilares? Hematitrose. Jesus passou por um processo de hematitrose. O alto índice de ansiedade dele estava tão grande, mas tão grande, que ele começou a colocar sangue pelos orifícios capilares. Mas ele não desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu. Só que isso vai ocasionar alguns efeitos. A pele dele fica sensível. Era a pele perfeita para que simplesmente os chicotes dos romanos perfurassem. E vão começar a bater nas costas de Jesus. Os soldados romanos tinham uma regra, que se desse 40 chibatadas, deveriam parar e cancelar as chibatadas. É por isso que eles davam 39 e retornavam para a primeira. E começaram a bater nas costas de Jesus. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui, eu comentei esse mesmo método de tortura que Paulo passou. Mas vão começar a bater nas costas de Jesus. E eu tenho para mim que os demônios possuíam o corpo daqueles soldados romanos, tentando fazer ele retroceder, tentando fazer ele parar. E vão começar a bater nas suas costas. Há relatos históricos que vão mostrar que nas primeiras 39 sessões de chibatadas eram sequelas para o resto da vida. Nas outras sessões de chibatadas, os órgãos internos estavam todos à mostras. E mais uma sessão de chibatada, ele está passando por complexo hemorrágico. Ele está jogando sangue para fora. E ele abre a boca e faz um pedido. O pedido é um só: eu tenho sede, me dão água. E os romanos, da mais pura maldade, dão para o seu Jesus vinagre. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Messias. Sabe o que vão fazer? Vão forçá-lo a ficar de pé. E quando vão forçá-lo a ficar de pé, por onde ele passa, ele começa a derramar gotas do seu sangue. Ele vai andar por mais ou menos 20 quadras de Jerusalém. Patibum era o nome latim para o pedaço de madeira que ele estava carregando nas costas. Daí para frente ele vai passar por um procedimento chamado choque hipovolêmico. O coração dele começa a bater tanto, que começa a desregular e ele começa a dar colapsos de desmaio. Esse foi o exato momento que ele cai com um pedaço da cruz e o soldado romano constrange um homem chamado Cirineu a ajudá-lo a carregar a cruz, um africano da época. O texto vai dizer que eles vão chegar justamente no Gólgota, e quando chegaram no Gólgota, vão fazer o que eu acho de pior. Vão pegar Jesus e vão simplesmente fazer ele deitar no chão. E quando ele é deitado no chão, eu vou fazer uma pergunta e me responda por favor. Já bateu o cotovelo sobre a superfície de uma mesa e já sentiu aquela dor, aquele nervo? Quantos já passaram por isso? Levanta a mão. Quantos já passaram? Sabe por que isso acontece? Por causa de uma veia chamada una. Era essa veia que os soldados romanos procuravam quando eles queriam simplesmente fazer o prisioneiro e o criminoso passar pelo processo da tortura. Vão pegar pregos de 15 a 17 centímetros. E não cometa o erro de achar que os pregos eram esterilizados, porque não eram. Vão pegar esses pregos e vão pegar marretas de ferro e vão começar a bater na urna do pulso de Jesus. Foram para o metatarso dele. Pegaram pregos e começaram a bater na estrutura óssea do seu pé. A cruz não era envernizada, frepas de madeira, e vão erguê-lo
E quando ergueram, ele vai começar a passar por um processo dolorido e doloroso. O processo de insuficiência para respirar. A cruz matava por asfixia. Mas a Bíblia Sagrada diz que mesmo antes de morrer, ele olhou para uma mãe e olhou para um filho e disse: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. O texto sagrado vai dizer que ele olha para Deus e diz: Pai, está consumado. Foram se certificar de que ele estava morto. Como se não bastasse, sabe o que fizeram? Vão pegar uma lança e vão atravessar o corpo de Jesus. E quando eles puxam, uma membrana que tinha se formado no seu coração, um líquido gelatinoso, desce. E depois que saiu água, na ótica de João, desce as últimas gotas de sangue. E talvez você olhe para mim e me fale assim: Starley, qual a lição dessa mensagem? Primeira, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, Ele ama você mais do que o seu pai te ama. Jesus, Ele ama você mais do que sua mãe te ama. Escute o que é que eu vou lhe falar. Talvez você fale assim: Starley, mas por que eu preciso ouvir isso? Eu tenho 30 anos de idade, irmãos. Há uma doutrina hamartiológica que vai dizer que simplesmente tem 370 classes de pecado na Bíblia. É impossível não pecar. Sabe o que mais me impressiona? Há uma linha de psiquiatria que vai dizer que nós temos quase 20 mil pensamentos por dia. 20 mil. Tenta imaginar que se eu não tenho 20 mil pensamentos por dia, eu vou colocar um exemplo. Tenta imaginar que eu só tenho 1000 pensamentos por ano. 1000 pensamentos por ano. E praticamente todos esses 1000 pensamentos por ano vão contrário a uma doutrina bíblica. Eu nunca cometi um pecado praticando, só pensando. E eu faço uma conta rápida. 1000 pecados em pensamentos por ano, vezes a idade que eu tenho, dá 30 mil. Qual é e quem é o advogado que ia ficar do lado de um preso, que traz nas suas costas 30 mil sentenças de lei contra Deus? Sabe como é que se define ser humano? É ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, porque aquilo que é errado já vai descobrir por si só. Sabe o que eu quero lhe dizer? Que é impossível você ficar sem pecar. Eu vim aqui lhe dizer que você não é luz, pelo contrário, você precisa da luz. Eu venho dizer que você é pecador, você precisa da graça do Evangelho. Eu venho aqui dizer para você que existe uma mensagem que é mais poderosa que a do fogo. É a mensagem do sangue de Jesus, que vai salvar a sua família e a sua casa para a glória de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Nós temos tendência ao pecado. O Dr. Gruden vai dizer que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado já vai descobrir por si só. Sabe o que é ser humano? É ter tendência ao erro, é ter tendência ao fracasso. Tenta imaginar que se Deus viesse aqui e falasse assim: instala e sai, rodeasse essa igreja de anjos e Ele fosse expor todos os seus pecados nesse telão. Talvez você diga assim: Starley, mas eu nasci no berço evangélico. Imagina se eu for na sua casa e eu indo na sua casa, você faz um omelete, faz 10 ovos. O primeiro tá bom, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, só que o 10º tá podre. Pecou. Talvez você diga assim: Starley, eu nunca matei ninguém. Falou mal de alguém uma vez na vida? Pelo menos uma? Porque se você tiver falado, perante a Bíblia você é um assassino. Talvez você olhe assim: Starley, mas eu nunca pratiquei adultério. Já olhou pelo menos para uma pessoa na vida e cobiçou? Porque segundo a lei, você é adúltero. Eu nunca assaltei um banco. Toda caneta que você pegou, você devolveu? Porque se você não tiver devolvido, você é ladrão. Quem que pode se salvar? Porque a pergunta que fica é essa. Igual vocês estão olhando para mim com a cara de assustado, pensando: meu Deus, lascou. E é isso que eu venho dizer para você: você está lascado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. No dia que Ele morreu, quando você dobra o seu joelho hoje,
e anda perante a presença de Deus, no nome dele, Deus não olha mais sua ficha, Ele olha a ficha de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fique de pé. Levaram para uma caverna, e ali ele ficou o seu primeiro dia, o seu segundo dia. No terceiro dia, a morte não deu conta de parar o Rei da vida. Sabe o que chama atenção? O pecador Pedro vai ter que encontrar e olhar ele nos olhos. Irmãos, e Jesus restaura Pedro. Jesus levanta Pedro de volta. Jesus restaura aqueles que tinham virado as costas para ele. Eu quero dizer algo para você. O mesmo Jesus está aqui nessa noite. E Ele inspira eu a falar algo para você. O seu ministério não está acabado devido aos seus pecados. Eu estou falando para alguém aqui que desde o nascimento porta uma chamada diante de Deus. Caiu, levanta, porque Jesus escolheu você para apacentar as ovelhas do Cordeiro de Deus. Sabe o que Ele vai fazer? Aí sim, Ele assunta aos céus, e antes de ir para os céus, Ele olha para os apóstolos e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É estes os sinais que haverão de seguir se vocês crerem no meu nome. Em meu nome vocês irão falar novas línguas, em meu nome vocês irão batizar. E se os romanos derem copo de veneno para vocês, como de fato aconteceu, o veneno não vai causar mal algum. E Ele vai fazer a maior promessa para a igreja. E é isso que eu preciso repetir. A promessa é essa: eis que eu estarei convosco todos os dias. Jesus prometeu estar com você. Sabe o que eu estou pregando aqui? Para dizer para você, o seu marido vai chegar o dia que você vai pegar esse microfone nessa vigília e você vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Como é que faz isso, Stanley? Não acredita no seu poder, o preço está pago. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Stanley, eu ia pecar, eu ia sair, não sai, o preço já está pago. O seu pecado não pegou Jesus de surpresa. Segundo, nada do que você vai fazer vai te salvar. Não confia em você, confia foi no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele te ama, Jesus, Ele te ama. E é com essa palavra que eu quero, no nome de Jesus, repreender em nome de Jesus Cristo todo espírito de depressão aqui nessa noite. É com essa palavra que, no nome de Jesus, que todo complexo de inferioridade caia por terra. Jesus, Ele te ama. Deus, Ele te ama mais do que seu pai, mais do que a sua mãe. E não importa o quanto seu pai e a sua mãe te ama, Jesus, Ele ama você. Deus escolheu você. Jesus, Ele te selecionou para uma obra poderosa para a glória do nome dEle. Pode levantar suas mãos. Sabe o que você merecia? O inferno. Ladrão, adúltero, corruptível. Merecíamos o inferno.
E não importa quem nós somos, mas por Ele nos amar, a nossa rota do inferno que estava certa, a partir de agora nós vamos para Nova Jerusalém, para a glória de Deus. E escute só, quem anda de cadeira de roda aqui, lá no céu vai andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, lá no céu vai enxergar perfeitamente. Quem simplesmente porta uma doença aqui, escute só, lá no céu o seu corpo será glorificado, porque salvação de Jesus se deu em 3 aspectos. Já fomos salvos, isso é salvação. Estamos sendo salvos, regeneração, e seremos salvos e vamos nos encontrar na Nova Jerusalém através da doutrina da glorificação. Quantos vão para o céu e para a Nova Jerusalém comigo para o louvor e para a glória de Deus?